Você já percebeu como sua casa parece estar envolta em uma atmosfera pesada, onde as discussões se tornam mais frequentes e uma inquietação inexplicável toma conta de todos os moradores? Esta sensação não é coincidência nem fruto da imaginação. Pode ser o cumprimento de uma profecia específica que o venerável Padre Pio de Pietrelcina deixou como alerta urgente para os lares católicos de nossa época. O santo capuchinho, conhecido por suas visões místicas e pela capacidade de enxergar além do véu espiritual, advertiu sobre uma realidade que muitas famílias estão vivenciando neste exato momento, sem sequer compreender a origem espiritual desses fenômenos perturbadores. Durante décadas de confissão e direção espiritual, o místico de San Giovanni Rotondo observou um padrão preocupante que se repetiria nas gerações futuras. Lares católicos que gradualmente abandonariam sua identidade como igrejas domésticas, permitindo assim que forças espirituais negativas encontrassem terreno fértil para suas investidas. Suas palavras proféticas não eram meras especulações, mas visões claras sobre o que aconteceria quando as famílias católicas deixassem de exercer seu papel sagrado como núcleos de fé e oração. O santo estigmatizado via com clareza sobrenatural como a ausência da oração familiar e o desrespeito aos objetos sagrados abririam portais espirituais perigosos dentro dos próprios lares. A profecia que você está prestes a conhecer foi compartilhada pelo próprio santo com seus filhos espirituais mais próximos, e suas palavras ecoam com uma urgência que transcende o tempo. Ele advertiu que chegaria uma época em que muitas famílias católicas experimentariam uma série de perturbações, não apenas materiais, mas profundamente espirituais, como consequência direta do abandono de suas práticas de fé doméstica. Essas perturbações se manifestariam através de conflitos constantes, sensação de peso espiritual, inquietação inexplicável, problemas de saúde recorrentes e uma sensação geral de que algo não está certo no ambiente familiar. Antes de revelar os detalhes específicos desta profecia transformadora, é fundamental que você compreenda que este ensinamento não busca gerar medo, mas despertar consciência espiritual e oferecer as chaves práticas para proteger e restaurar a paz em seu lar. O santo de Pietrelcina, através de sua sabedoria mística e experiência pastoral, deixou não apenas o diagnóstico do problema, mas também o remédio espiritual eficaz que pode transformar completamente a atmosfera de sua casa ainda esta noite. A visão profética se manifestou ao santo capuchinho durante uma de suas extasiantes experiências místicas, quando ele contemplava o futuro da igreja e das famílias católicas. Em seus escritos espirituais, encontramos registros de como ele percebia que o inimigo das almas concentraria seus ataques, especialmente nos lares, sabendo que destruindo a família católica estaria atacando o próprio coração da igreja. O místico descrevia com precisão impressionante como as casas que um dia foram santuários domésticos se transformariam em campos de batalha espiritual, onde a ausência de Deus permitiria a presença de influências perturbadoras. Durante suas longas horas de oração e contemplação, o santo recebia revelações específicas sobre os sinais que identificariam esses lares sob ataque espiritual. Ele descreveu como as famílias começariam a experimentar uma série de sintomas espirituais. A oração se tornaria difícil ou inexistente. Os membros da família sentiriam uma estranha aversão aos objetos sagrados. Discussões surgiriam aparentemente do nada, e uma sensação de pesadez espiritual envolveria toda a casa. Estas não eram meras coincidências, mas manifestações claras de que o lar havia perdido sua proteção espiritual através do abandono das práticas católicas fundamentais. O aspecto mais impressionante desta profecia era sua precisão em identificar as causas específicas dessa vulnerabilidade espiritual. O venerável Padre Pio explicava que quando uma família católica deixa de rezar o terço em conjunto, quando os crucifixos são removidos das paredes ou tratados como mera decoração, quando a Sagrada Escritura deixa de ser lida e meditada no lar, quando as bênçãos sacerdotais são negligenciadas e especialmente quando a prática da confissão frequente é abandonada, a proteção divina sobre aquela casa gradualmente se dissipa, permitindo investidas espirituais negativas. A profecia também revelava que estes ataques não seriam uniformes, mas se intensificariam especialmente em determinados períodos do ano litúrgico e em momentos de maior importância espiritual para a família.
O santo advertia que o inimigo das almas conhece perfeitamente os calendários sagrados e aproveitaria justamente os períodos em que as famílias deveriam estar mais unidas em oração, como o Advento, a Quaresma e as grandes festividades marianas, para semear discórdia e perturbação nos lares que perderam sua identidade espiritual. A manifestação prática desta profecia em nossos dias torna-se evidente quando observamos quantos lares católicos experimentam exatamente os fenômenos descritos pelo santo místico há décadas. Famílias inteiras relatam uma sensação inexplicável de peso espiritual em suas casas, especialmente nos períodos noturnos, quando a atmosfera parece se tornar densa e perturbadora. Crianças que antes dormiam tranquilamente começam a ter pesadelos recorrentes, casais que se amavam passam a discutir por motivos triviais, e uma irritabilidade geral toma conta de todos os moradores, criando um ambiente de tensão constante, que não encontra explicação em circunstâncias materiais. Os sinais específicos mencionados na profecia incluem também fenômenos mais sutis, mas igualmente significativos. A oração se torna difícil ou é constantemente interrompida por distrações. Os objetos sagrados parecem incomodar alguns membros da família, que sentem impulsos estranhos de removê-los ou escondê-los. Muitas famílias começam a notar que as imagens sacras em suas casas parecem diferentes, como se perdessem sua capacidade de transmitir paz e proteção. Alguns relatam que, ao tentar rezar o terço em família, surgem discussões inesperadas ou interferências constantes que impedem a oração de ser completada. O mais alarmante na profecia é a descrição de como esses fenômenos tendem a se intensificar progressivamente quando não são tratados com os remédios espirituais adequados. O que começa como simples irritabilidade e pequenos conflitos pode evoluir para problemas mais sérios. Separações familiares, comportamentos autodestrutivos, vícios inexplicáveis, problemas de saúde recorrentes que não respondem adequadamente aos tratamentos médicos e até mesmo fenômenos mais evidentes de perturbação espiritual. O santo advertia que o inimigo das almas não se contenta em simplesmente perturbar. Seu objetivo é destruir completamente a unidade familiar e afastar definitivamente aquela casa da proteção divina. Se você reconhece estes sinais em seu próprio lar e sente que esta profecia pode estar se cumprindo em sua família, escreva nos comentários: Padre Pio, proteja minha casa. E inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos poderosos sobre proteção espiritual familiar. O que você está prestes a descobrir nos próximos capítulos pode ser a chave para restaurar completamente a paz e a proteção divina em seu lar ainda esta noite. A solução profética revelada pelo santo de Pietrelcina fundamenta-se em 3 pilares espirituais fundamentais que funcionam como uma fortaleza impenetrável contra qualquer investida espiritual negativa. O primeiro pilar consiste no restabelecimento da oração familiar diária, especialmente através da recitação do Santo Rosário em conjunto. O místico explicava que quando uma família se reúne para rezar o terço, não está apenas recitando orações, mas está invocando a presença maternal de Nossa Senhora, que se torna a guardiã invisível daquele lar. Cada Ave Maria pronunciada em união familiar tece uma proteção espiritual ao redor da casa, criando uma barreira que as forças negativas não conseguem transpor. O segundo pilar profético envolve a restauração da presença física e espiritual dos objetos sagrados no ambiente doméstico. Não se trata de superstição, mas de uma realidade espiritual profunda. Quando um crucifixo é colocado em posição de destaque na casa com fé e reverência, torna-se um portal de graças e um símbolo visível da soberania de Cristo sobre aquele lar. O santo orientava que cada família deveria ter água benta constantemente disponível, imagens sacras em locais centrais e, especialmente, um crucifixo na sala principal e em cada quarto, transformando cada ambiente em um pequeno santuário onde o sagrado se faz presente de forma tangível. O terceiro pilar consiste na prática regular da confissão sacramental e na leitura meditativa da Sagrada Escritura dentro do lar. O venerável Padre Pio costumava repetir que o demônio teme mais a confissão do que qualquer outra coisa, porque através deste sacramento a alma não apenas se purifica, mas se fortalece com graças específicas para resistir às tentações e perturbações espirituais.
Quando os membros de uma família se confessam regularmente e compartilham momentos de leitura bíblica em casa, criam um ambiente onde a palavra de Deus ressoa constantemente, santificando cada conversa e cada decisão familiar. A aplicação prática destes 3 pilares deve começar imediatamente, pois a profecia adverte que a proteção espiritual não pode ser adiada quando sinais de perturbação já se manifestaram. Comece ainda hoje estabelecendo um horário fixo para a oração do terço em família, mesmo que seja apenas 10 minutos antes do jantar. Coloque ou restaure os objetos sagrados em sua casa, especialmente um crucifixo em posição central, e abençoe regularmente seu lar com água benta. Organize-se para que todos os membros da família tenham acesso regular ao sacramento da confissão e estabeleça momentos semanais para a leitura compartilhada de passagens bíblicas, criando assim uma atmosfera onde o sagrado permeia cada aspecto da vida doméstica. A transformação espiritual prometida por esta profecia manifesta-se de forma quase imediata quando os 3 pilares são aplicados com fé sincera e perseverança. Famílias que seguiram fielmente estas orientações relatam experiências extraordinárias. A primeira mudança perceptível acontece na qualidade do sono de todos os moradores, que passa a ser mais reparador e pacífico. As crianças deixam de ter pesadelos recorrentes. Os adultos sentem uma tranquilidade inexplicável ao adormecer. E a casa toda parece respirar uma atmosfera de serenidade que não existia antes. Esta transformação no ambiente noturno é especialmente significativa, pois o santo explicava que os períodos de maior vulnerabilidade espiritual acontecem justamente durante as horas de descanso, quando a vigilância consciente diminui. A segunda manifestação da proteção profética aparece nas relações interpessoais dentro do lar. Discussões que antes surgiam por motivos triviais simplesmente deixam de acontecer, como se uma força pacificadora envolvesse cada conversa familiar. Os membros da família começam a demonstrar mais paciência uns com os outros. Palavras ásperas são substituídas por diálogos construtivos e uma harmonia natural se estabelece nas atividades domésticas cotidianas. O próprio ambiente físico da casa parece mais acolhedor e luminoso, como se a presença dos objetos sagrados e das orações familiares irradiasse uma energia positiva que se reflete até mesmo na organização e limpeza dos espaços. O aspecto mais impressionante desta transformação profética relaciona-se com a proteção contra eventos negativos externos. Famílias que aplicaram os 3 pilares consistentemente relatam uma notável diminuição de problemas financeiros inesperados, acidentes domésticos, doenças recorrentes e até mesmo dificuldades profissionais dos membros da família. É como se uma proteção invisível, mas real, envolvesse não apenas a casa, mas se estendesse a todas as atividades e relacionamentos dos moradores. O santo explicava que quando um lar se torna verdadeiramente uma igreja doméstica, atrai bênçãos específicas que se manifestam em todas as dimensões da vida familiar. A profecia também promete um fortalecimento progressivo da fé de todos os membros da família. Aqueles que antes sentiam dificuldades para orar ou participar das práticas religiosas começam a experimentar uma atração natural pelas coisas sagradas. A oração se torna mais fácil e prazerosa. A participação na Santa Missa adquire um significado mais profundo e uma sede espiritual genuína desperta no coração de cada morador. Esta transformação interior é talvez a maior bênção prometida pela profecia, pois garante que a proteção não seja apenas externa, mas nasça de uma conversão autêntica que torna a família verdadeiramente resistente a qualquer tipo de ataque ou perturbação espiritual futura. A urgência profética desta mensagem intensifica-se quando compreendemos que estamos vivendo precisamente o período histórico que o santo místico anteviu em suas visões. Nossa época caracteriza-se pelo afastamento massivo das famílias católicas de suas práticas de fé doméstica, criando uma geração inteira de lares vulneráveis espiritualmente. O venerável Padre Pio contemplava com tristeza um futuro em que crucifixos seriam removidos das paredes por modernização das casas, onde o terço seria guardado em gavetas esquecidas e onde as famílias substituiriam a oração conjunta por entretenimentos que, embora não sejam intrinsecamente maus, ocupariam completamente o tempo que deveria ser dedicado ao fortalecimento espiritual familiar.
A profecia adverte especificamente sobre a influência crescente de elementos culturais que, aparentemente inofensivos, contribuem para a dessacralização do ambiente doméstico. Quando programas de televisão, músicas, conversas e atividades familiares não incluem nenhuma referência ao sagrado, o lar gradualmente perde sua identidade espiritual e se torna um espaço meramente material. O santo percebia que o inimigo das almas utilizaria justamente esta estratégia sutil: não atacar frontalmente a fé familiar, mas simplesmente ocupar todo o tempo e atenção da família com atividades que a afastem gradualmente da oração e das práticas sagradas. O aspecto mais preocupante desta visão profética relaciona-se com as consequências de longo prazo para as futuras gerações. Crianças que crescem em lares sem oração familiar, sem objetos sagrados visíveis, sem momentos de leitura bíblica compartilhada, desenvolvem uma mentalidade puramente secular que as torna extremamente vulneráveis às influências negativas do mundo. O santo via com clareza como essas crianças, ao se tornarem adultas, reproduziriam o mesmo padrão em suas próprias famílias, criando um ciclo de vulnerabilidade espiritual que se perpetuaria através das gerações, tornando cada nova família mais frágil espiritualmente do que a anterior. Entretanto, a profecia também revela uma promessa esperançosa. Famílias que retornarem às práticas católicas domésticas neste período crítico não apenas protegerão seus próprios lares, mas se tornarão instrumentos de conversão e exemplo para outras famílias ao seu redor. O santo explicava que quando uma casa se torna verdadeiramente uma igreja doméstica, em meio a um ambiente social dessacralizado, sua luz espiritual brilha com intensidade especial, atraindo vizinhos, amigos e parentes que também anseiam por paz e proteção espiritual. Desta forma, cada lar que aplica os 3 pilares proféticos torna-se um centro irradiador de graças que pode transformar comunidades inteiras. A metodologia específica para implementar a proteção profética exige uma abordagem gradual, mas determinada, que respeite as particularidades de cada família sem comprometer a eficácia espiritual dos 3 pilares fundamentais. O primeiro passo consiste em estabelecer o momento sagrado da oração familiar diária, que deve ser escolhido considerando a rotina de todos os membros da casa. Não importa se será pela manhã, antes das atividades diárias, ou à noite, como o encerramento do dia. O essencial é que seja um horário fixo, respeitado por todos, onde a família se reúne exclusivamente para a oração do terço. Durante este tempo sagrado, televisões devem ser desligadas, telefones silenciados, e toda a atenção dirigida à contemplação dos mistérios do Rosário e à invocação maternal de Nossa Senhora. A restauração dos objetos sagrados no ambiente doméstico deve seguir critérios tanto estéticos quanto espirituais, transformando cada elemento em um ponto focal de devoção e não apenas decoração. O crucifixo principal deve ocupar posição de destaque na sala de estar, visível para todos que entram na casa, simbolizando que Cristo é o Senhor daquele lar. Cada quarto deve ter sua própria imagem sacra. Pode ser de Jesus, de Nossa Senhora, ou do santo de devoção de cada morador, colocada em local onde possa ser vista ao acordar e antes de dormir. A água benta deve ser mantida em recipiente apropriado próximo à entrada da casa, permitindo que todos se benzam ao entrar e sair, criando um ritual de proteção que santifica cada ida e vinda. A prática da confissão frequente e da leitura bíblica familiar requer organização específica para se tornar verdadeiramente eficaz na proteção espiritual do lar. Cada membro da família deve ter acesso ao sacramento da penitência pelo menos uma vez por mês, organizando-se para que todos tenham horários disponíveis para visitar a paróquia ou convidar um sacerdote para confissões em casa, quando possível. A leitura compartilhada da Sagrada Escritura deve acontecer pelo menos uma vez por semana, escolhendo-se sempre passagens que fortaleçam a unidade familiar e a confiança na providência divina. Estas leituras não devem ser apenas informativas, mas meditativas, permitindo que cada membro compartilhe suas reflexões e aplicações práticas da Palavra de Deus para a vida familiar. O aspecto fundamental desta metodologia profética é a perseverança mesmo diante de resistências iniciais, que certamente aparecerão como teste da sinceridade do compromisso familiar.
Alguns membros da família podem demonstrar relutância em participar das orações, outros podem questionar a necessidade dos objetos sagrados, e haverá momentos em que circunstâncias externas tentarão interromper a regularidade das práticas estabelecidas. O santo advertia que estas resistências são sinais de que a transformação espiritual está realmente acontecendo, pois o inimigo das almas sempre se opõe quando percebe que está perdendo influência sobre um lar. A chave é manter a constância com amor e paciência, sem imposições autoritárias, mas com testemunho pessoal da paz e alegria que as práticas sagradas trazem para quem as vive sinceramente. O cumprimento completo desta profecia protetiva manifesta-se através de sinais espirituais específicos que confirmam a presença ativa da proteção divina no lar transformado. O primeiro sinal inequívoco é a mudança na atmosfera espiritual da casa, que se torna perceptível até mesmo para visitantes não católicos ou pessoas menos sensíveis às realidades espirituais. Todos que entram em um lar verdadeiramente protegido pelos 3 pilares proféticos sentem imediatamente uma sensação de paz, acolhimento e serenidade que não conseguem explicar racionalmente. Esta atmosfera sagrada não depende da decoração material da casa, mas da presença real das graças que se acumulam através da oração familiar constante, da reverência aos objetos sagrados e da purificação sacramental regular dos moradores. A segunda manifestação profética aparece na forma de proteção extraordinária contra eventos negativos que poderiam afetar a família. Não se trata de uma promessa de ausência total de dificuldades, pois estas fazem parte da condição humana, mas de uma proteção especial contra tragédias evitáveis, acidentes graves, problemas financeiros devastadores e especialmente contra influências espirituais negativas que poderiam comprometer a fé ou a união familiar. Famílias que vivem sob esta proteção profética frequentemente relatam coincidências impressionantes, chegadas atrasadas que evitaram acidentes, oportunidades de trabalho inesperadas em momentos de necessidade, recuperações rápidas de doenças e uma capacidade notável de superar conflitos através do diálogo e da compreensão mútua. O terceiro sinal profético relaciona-se com o crescimento espiritual acelerado de todos os membros da família, especialmente das crianças e adolescentes. Jovens que crescem em lares protegidos pelos 3 pilares, desenvolvem uma maturidade espiritual extraordinária, demonstrando capacidade natural de resistir às tentações típicas de suas idades, mantendo valores católicos mesmo em ambientes sociais contrários e frequentemente manifestando vocações religiosas ou de serviço à igreja. Este fenômeno não resulta de imposição externa, mas de uma atração interior genuína pelas coisas de Deus que brota naturalmente em corações formados em ambiente verdadeiramente sagrado. A confirmação definitiva do cumprimento profético acontece quando a família protegida se torna instrumento de evangelização e transformação para outras famílias ao seu redor. Vizinhos, parentes, amigos e colegas de trabalho começam a notar a diferença na qualidade de vida, na harmonia familiar, na capacidade de enfrentar dificuldades com serenidade e na irradiação natural de alegria e esperança que caracteriza todos os membros da família. Muitos se aproximam pedindo conselhos, perguntando sobre o segredo daquela paz familiar e frequentemente se interessam por conhecer e aplicar as mesmas práticas espirituais em seus próprios lares. Assim, cada família que vive plenamente a profecia protetiva torna-se um centro missionário que multiplica a transformação espiritual através do testemunho concreto da vida. A urgência final desta profecia ressoa com particular intensidade em nossa época, pois os sinais dos tempos indicam que estamos vivendo precisamente o período crítico que o santo místico contemplou em suas visões extraordinárias. Nunca antes na história da Igreja, as famílias católicas enfrentaram tantos desafios simultâneos à sua identidade espiritual. A secularização crescente da sociedade, a pressão cultural para abandonar práticas tradicionais de fé, a velocidade da vida moderna que dificulta momentos de oração familiar e a proliferação de entretenimentos e tecnologias que competem constantemente com o tempo sagrado. O venerável Padre Pio via claramente que chegaria este momento histórico em que as famílias católicas precisariam fazer uma escolha definitiva, ou retornariam conscientemente às suas raízes espirituais, ou seriam gradualmente absorvidas pela mentalidade secular dominante.
A promessa profética final é simultaneamente consoladora e desafiadora. Famílias que aplicarem os 3 pilares com perseverança e sinceridade não apenas experimentarão proteção e paz em seus lares, mas se tornarão instrumentos privilegiados da providência para a renovação espiritual de toda a sociedade. O santo explicava que Deus tem um plano específico para cada família católica nestes tempos difíceis. Não são chamadas apenas para se proteger, mas para se tornarem faróis de esperança que iluminem o caminho para outras famílias perdidas na escuridão espiritual contemporânea. Esta missão familiar não requer grandes gestos ou atividades extraordinárias, mas simplesmente o testemunho constante de uma vida doméstica verdadeiramente centrada em Cristo e em sua Mãe Santíssima. O aspecto mais consolador desta profecia é a garantia de que nenhuma família sincera que busque esta proteção espiritual será abandonada pela providência divina. Mesmo famílias que começaram a aplicar os 3 pilares de forma imperfeita, com dificuldades ou resistências internas, receberão graças abundantes para perseverar e crescer gradualmente na santidade doméstica. O santo prometia que Nossa Senhora, como Mãe da Igreja, tem cuidado especial pelas famílias que honram seu filho, através da oração do terço, que reverenciam sua imagem em seus lares e que buscam a purificação sacramental regular. Esta proteção maternal não falha jamais e se manifesta de formas às vezes sutis, mas sempre eficazes, na vida concreta de cada família que se entrega confiadamente aos sagrados corações de Jesus e Maria. Não espere um momento perfeito para começar a transformação profética de seu lar. Este momento é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer. Reúna sua família ainda hoje para a primeira oração do terço em conjunto. Coloque ou restaure o crucifixo em posição de destaque em sua casa. Organize-se para a confissão regular de todos os membros da família e estabeleça momentos semanais de leitura bíblica compartilhada. A profecia de Padre Pio não é uma previsão distante, mas uma realidade presente que aguarda apenas sua resposta generosa e decidida. Sua casa pode ser transformada em santuário doméstico ainda esta semana, e sua família pode experimentar a proteção e a paz prometidas pelo santo místico que nunca se enganou em suas visões sobrenaturais. O momento da transformação é agora. Não permita que esta oportunidade de graça passe.